Afinal, o que é o reino de Deus? Veja o que Cristo afirma sobre o significado da expressão o reino de Deus. E, interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes, e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Nem dirão, ei-lo aqui, ou, ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. Lucas 17, 20 e 21. Logo, o reino de Deus é da consciência com juízo na realidade do presente, e não no futuro ou em algum lugar. O termo Deus também não é um nome ou uma entidade, mas uma condição de evolução de consciência diante de outros seres. Assim, até o ser humano já é um Deus adiante dos animais. E quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. João 12, 45. Misticismo é ignorância, é o desconhecimento da verdade. Portanto, Deus não está fora, em um pedestal inatingível, mas dentro de um processo de evolução de consciência, em cada um. Logo, o ser com juízo na realidade, sem ilusões de doutrinas e preconceitos contra pessoas, já é um Deus acima de consciência, em relação aos iludidos por soberba. Então, até a oração sincera é uma comunicação íntima, por telepsiquismo, e ela se faz em casa. Sem a ilusão de alguma lei, templo, sacerdote, ritual ou dízimo. Os orgulhosos ficam no seu infernal mundo inferior de juízo, iludidos com os seus preconceitos de bem e mal, fora da realidade natural, sendo sempre queimados pela imbatível verdade. O termo ressuscitar significa despertar, levantar, evoluir, acordar de autoconsciência na realidade. Os que dizem que o Senhor morreu primeiro, e então, se levantou estão enganados, pois ele primeiro se levantou e então, morreu. Se alguém não alcança primeiro a ressurreição ele não morrerá. Assim como Deus vive, ele iria. Apócrifo de Filipe. Os seres discernem a realidade ou não, não há meia ressurreição de juízo. Portanto, pessoas ressurretas de juízo são esclarecidas, sem orgulhos. Elas vivem na realidade da vida, pois, são puras, sem doutrinas e nenhum preconceito contra pessoas. O ego sempre faz parte do indivíduo, mas a ilusão de orgulho não faz parte de nenhuma consciência humana esclarecida na verdade. A ilusão de orgulho afasta o ser da natureza, da sua unidade com a realidade da vida. O orgulho é um preconceito. Logo, o preconceito é insanidade ou falta de inteligência, pois cada pessoa é única, incomparável. Na realidade, ninguém é melhor que o outro. Desde o início, a consciência divina alertou a humanidade para não se contaminar com preconceitos de bem e mal, pois isto mata a eterna evolução do ser. Assim, o puro com juízo, sem doutrina e nenhum preconceito, fica em um reino unido dos céus, divino, de autoconsciência, acima do enganado preconceituoso. As doutrinas são mentiras, invenções. Elas não existem na realidade. As doutrinas foram inventadas para prenderem as pessoas desajustadas. Os hebreus sem juízo, bestas adoradores até do bezerro de ouro, receberam divinamente leis para serem contidos.
Mas, os seus descendentes por serem sem juízo acabaram idolatrando a lei, até hoje. Pessoas com amor próprio não idolatram doutrinas. Quem ama supera qualquer lei inventada, pois amor já é respeito. O amor real supera qualquer lei. As profecias são premonições de fatos e nenhuma religião. As profecias são as provas materiais que a consciência ultrapassa o corpo mortal, além do tempo e espaço. Entretanto, não existe a teoria reativa e compulsória de reencarnação. Quem acorda para a vida real compreende o puro amor próprio de autoconsciência e ultrapassa qualquer ilusão de autocondenação. Os profetas testemunharam que um terço dos espíritos foram intrigantes, diabos, nem encarnaram, por causa de suas soberbas ilusões. E, assim, eles muito menos poderiam até reencarnar. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. Judas 1:6. Os espíritos dos diabos foram contra o espírito de verdade, desde a dimensão pretérita de evolução espiritual. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Marcos 3:29. Então, segundo as profecias, agora, no fechamento deste ciclo evolutivo, depois de 3,5 eras, 2/3 ou 0,666 de seres, entre diabos e bestas preconceituosas, ficam queimando com a verdade no seu inferno de juízo, de agora em diante. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as duas partes, ou 0,666, delas serão extirpadas, e expirarão, mas a terceira parte restará nela. Zacarias 13:8. Fora, do Reino Unido, ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Apocalipse 22:15. Desde o início, sempre foi esclarecido que, quem adora qualquer religião é idólatra. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. Daniel 12:2. Cristo acabou com o infantil e místico judaísmo, terminando com a lei, os sacerdotes, templos, rituais e dízimo. Quem paga dízimo é anticristo. A lei e os profetas duraram até, inclusive, João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus, e todo homem se esforça para entrar nele. Lucas 16:16. E eu vos digo que, entre os nascidos de mulheres, não há maior profeta do que João o Batista, mas o pequeno no reino de Deus é maior do que ele. Lucas 7:28. Então, está bem claro que até João Batista, com o seu inútil ritual de batismo, estava fora do reino de Deus. Pois, pessoas esclarecidas no Espírito de verdade não fazem nenhum ritual. Somente a verdade é perfeita, imbatível, intocável, inviolável, sadia, santa. A verdade é o Espírito Santo. Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, João 4:2. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar-se na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido, segundo Coríntios 3:14.
e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado. O qual convém que o céu contém até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Atos 3, 20 e 21. Comprovadamente os discípulos até discriminavam as mulheres dos homens, contra o Espírito de verdade. Eu não permito, porém, que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem, esteja, porém, em silêncio. 1 Timóteo 2, 12. Mas, quando vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. João 15, 26. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus 24, 14. Os puros, como Cristo, sem doutrina e nenhum preconceito contra pessoas, vivem no real Evangelho do Espírito de verdade. Qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e meretrizes vos precedem, sacerdotes, no reino de Deus. Mateus 21, 31. No Espírito de verdade, cada um tem liberdade para usar o seu próprio corpo como quiser, sem o direito de censura por ninguém. Pecado é somente injustiça, pois a palavra vem de delito. O amor verdadeiro é livre, sem regras inventadas. As crianças vêm ao mundo puras, sem doutrinas e nenhum preconceito, como Cristo, e as pessoas devem retornar de novo assim também. Quem idolatra doutrinas adora mentiras, e elas nem existem na realidade. Insanos idolatram doutrinas e discriminam pessoas, contra a razão da realidade. Não existe o meio religioso. Da vida nada se leva, apenas a consciência em verdade. A porta é apertada, não passa qualquer orgulho. A morte não é o fim é não ter juízo. A vida é eterna para quem é livre de consciência, e a morte é eterna para quem é preso a doutrinas. Não existe religião na unidade do infinito. A questão é de consciência. O que une os seres é o amor real e nenhuma religião. Não se religa a quem sempre está conosco de juízo. Deus é amor real. Porque na ressurreição nem casam nem são dados em casamento, mas serão como os anjos de Deus no céu. Mateus 22, 30. Pessoas com juízo, no despertar da realidade, sabem que o amor real é livre, elas não precisam de inventados contratos de casamento. Elas são mensageiras da verdade. Portanto, está bem claro na justiça divina do Espírito Santo, quem não ressuscita de consciência na realidade após a sua morte no fim deste ciclo fica com os diabos, sem condições de encarnar na realidade. A encarnação não é um direito compulsório, ela é só para o ser que ressuscita despertando para a realidade.
Mas, quanto aos covardes e incrédulos, e pecadores, e abomináveis, e assassinos, e aos impuros, e feiticeiros, e idólatras e a todos os falsos, a parte deles será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Apocalipse 21, 8. A parte dos preconceituosos será queimar com o fogo da verdade e o enxofre de conhecimento, no lago das eras, com a sua morte para a vida, para sempre. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou o mesmo, apalpai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas 24, 39. Logo, ressuscite de juízo, viva na realidade da verdade da vida, seja puro, sem doutrinas e sem preconceitos contra pessoas. Ame a ser superior de juízo sobre tudo e o próximo como a ti mesmo, sem ilusões ideológicas.